Vamos falar nessa aula a diferença entre display block e display inline. Então, por padrão, alguns elementos de HTML eles já vêm setados como display block no CSS. Esses elementos são div, section, article, p, h1, h2, todos os h's que tiverem, o l, li. Então, de article pode ser o footer também, header, todos esses elementos eles são display block. E display inline são elementos como a, span, b, I, EM, geralmente esses elementos podem ir dentro de um texto. Você pode marcar algum item com I, com B, você pode marcar um link dentro de um texto, geralmente são elementos inline. O IMG, ele é por padrão display inline, porém ele tem algumas características de block também, mas não vamos falar dele aqui. Vamos ver aqui. Então, primeiro, quando você coloca um elemento que ele é display block, por padrão, ele vai ocupar sempre 100% da largura do elemento pi. Então, se eu pegar aqui, olha, o meu H1, deixa eu dar um refresh aqui na página, vou selecionar o meu H1 aqui. Quando eu selecionei o H1, você vê que no brackets ele meio que ele faz essa seleção daqui, tá vendo? Pra gente. E se você ver, olha, ele tá pegando de ponta a ponta. No caso aqui, o elemento pi é o nosso body. E o body ele tem sempre 100% da largura com essas margens aqui pequenas que ele vem já de padrão. Se eu tirar a margem do body, vou botar aqui body, margem 0 pixels, você vai ver que agora o meu elemento ele vai pegar de ponta a ponta, tá vendo? Sem a margem agora que existia antes no H1, no body, quer dizer. Então tá bom, então ele pega de 100%. Ele vai sempre ocupar a sua própria linha. Então já que ele está pegando 100%, ele ocupa a sua própria linha. Então se eu adiciono um outro elemento de bloco, no caso P, logo em seguida, ele vai para a próxima linha. Se eu adiciono mais um elemento, o L, que também é de bloco, ele vai para a próxima. LI, que também é de bloco, vai para a próxima e por aí vai. Ele vai descendo. Ó, se eu fizer aqui, olha, se mesmo que eu mexer aqui no meu browser na tela, isso não muda. Continua sempre pulando. Outra parte dele que acontece é que a altura dele é sempre definida de acordo com o conteúdo interno. Então aqui eu tenho um conteúdo que ocupa uma linha apenas, então isso vai ser o tamanho da altura do meu elemento. Aqui no caso, por exemplo, no H1, ele ocupa essa altura daqui, que é do tamanho aqui da minha tipografia, que ela está maior que a daqui de baixo, porque por padrão H1 vem com uma altura maior. Só que você vê, essa margem daqui que ela está dando é uma margem já padrão do H1, não tem nada a ver com o fato de ser display block ou não. É possível definir o width e height. Então se eu pegar aqui, olha, colocar meu H1, colocar height 200 pixels, eu defini um height de 200 pixels e ele pegou aí por padrão. Se eu boto um width de 200 pixels, olha que agora ele não pega mais de ponta a ponta, ele definiu como 200 pixels. Se eu definir 100, ele vai ficar 100 aqui agora, tá vendo? Ele está estourando aqui, tá um pouco do conteúdo indo para fora. Se eu botar aqui overflow hidden, que é para esconder o conteúdo que está do lado de fora, olha só, aquela minha perninha ali do Y sumiu agora, não está mais aparecendo, porque eu consegui definir aqui um width para ele. E por último, outra característica é que eu posso definir valores de margem top e margem bottom, assim como margem left e margem right também. Margem top 20 pixels, vou botar aqui 100, um valor mais exagerado, porque ele já vem com uma margenzinha por padrão, está sendo definido. Isso pode ser para o H1, pode ser para div, pode ser para o LI, olha só, botei no LI agora, todos os LIs mudaram, pode ser para o UL, para qualquer um elemento display block, você vai poder usar esses valores daqui. Então vamos voltar aqui, deixa eu apagar isso. Agora o display line, ele vai ocupar a largura total do seu conteúdo apenas, então ele não pega de ponta a ponta. Então se eu pegar aqui, vamos ver um elemento inline aqui que eu adicionei aqui um A. Aqui dentro do P, no fluxo do P eu adicionei um A. Então você vê aqui, tá vendo aqui o A? Ele tá seguindo o fluxo e tá ocupando apenas o tamanho dele, tá vendo? Ele não tá ocupando 100%, ele não tá pulando linha nem nada. Aqui eu tenho outros A's também, um A após outro A e depois um span, ambos inline. E se você ver, outra característica é que o inline, após outro inline, ele vai ficar sempre na mesma linha. Então aqui eu tenho o A, depois eu boto outro A, ele continua na mesma linha, e vem um span, ele continua na mesma linha. Mas se eu tiver um elemento de bloco, um inline e outro de bloco, esse inline, aqui no caso saiba mais, eu coloquei um span, tá vendo? Esse inline vai ficar na sua linha única. Por quê? Porque todo o elemento que é de bloco, por exemplo, o H2 aqui e o P, eles vão quebrar a linha, eles não vão deixar nada vir do lado deles. Por padrão, lógico. Tem como influenciar nisso com float, só que aí é outra história. Mas você vê que ele não sai, apesar de ele estar ocupando só esse pequeno espaço aqui.
não é possível definir o width height. Então, se eu vier aqui no meu span e colocar width 200 pixels, height 200 pixels, eu vou botar um background aqui. Background blue. Você vai ver que, olha só, não mudou em nada esse height que eu defini. Agora, se eu mudar a característica dele para display block, olha, na hora ele já consegue assumir os valores aí de height e de width. Então, ele não consegue isso também. Mais uma coisa, se você aplicar o float no elemento, ele automaticamente vai assumir características de display block. Então, se eu pegar aqui o meu A e botar float left, ele já está com características de display block. Se eu venho aqui e boto um width de 200 pixels, olha, ele consegue adicionar o width. Se eu tiro o float left, não consegue adicionar o width, tá vendo? E se aplicado também dentro de um texto, irá sempre seguir o fluxo do conteúdo. Então aqui no caso o A, tá aqui dentro, ele está seguindo o fluxo do conteúdo do texto aqui sem problema. E não dá para aplicar margem top e margem bottom também neles. Olha, margem top 100 pixels. Tá vendo? Nada aconteceu aqui, nem nesses elementos aqui. Se eu botar aqui no meu div, na minha div, na hora, olha, a div ela já pega. Eu tenho uma div aqui segurando esses elementos, tá pegando margem top. Então, margem top e bottom funciona. Mas eu posso usar o margem left. Margem left, 40 pixels, tá vendo? Margem left funciona. Então ele consegue usar aqui dentro do, mesmo no fluxo aqui dos elementos. E o margem right também. Então essas são as principais características. Vamos dar uma olhada aqui também no que está acontecendo, só para vocês verem aqui. Eu adicionei um elemento de bloco. Deixa eu puxar aqui para mostrar melhor. Tá. Eu adicionei um elemento de bloco aqui dentro desse P. Aqui eu tenho um P. Deixa eu mostrar o HTML. Eu tenho um P. E dentro do P eu adicionei uma div que segura esse elemento. Olha o que acontece. O P ele automaticamente fecha quando a div abre. E depois ele continua aqui. Ele fecha depois aqui no final, normal da div. E depois o texto fica livre, sem conteúdo nenhum segurando. E no final um P fecha e abre sozinho. Tá vendo que característica estranha? Então, dentro de parágrafos, você nunca vai usar elemento em bloco. Geralmente você vai utilizar elemento inline. É uma coisa padrão já. E aí, mais uma questão aqui do elemento de bloco, se vocês verem. Eu coloquei aqui, entre essa parte aqui do UX Design, eu botei entre uma div. Então tá entre um elemento de bloco que vai segurar isso e eu vou poder manipular. Vou poder botar a margem para cima, vou poder definir um tamanho específico, menor, sei lá, um width, ou qualquer coisa que eu quiser. Se eu mudar isso aqui para section, continua a mesma coisa. Então uma section, uma div, um article, um footer, qualquer um desses elementos, eles possuem as mesmas características em relação ao visual. O que só muda é a semântica dele. É a questão do HTML, como um robô do Google, etc., vai identificar aquilo dali. Como um leitor de tela vai identificar aquilo dali. Só isso que muda. Mas a questão, a característica mesmo de CSS dele, de visual, é a mesma. Então não importa. Da mesma forma que você manipula uma div, você vai manipular uma section sem ter nada diferente. E aí, outra questão aqui, quando você adiciona um elemento, aqui no caso o span, para segurar outros elementos de bloco, no caso aqui eu estou usando um span como se fosse uma div, se eu influenciar nesse span, olha, botar span width 200 pixels, você vai ver que, olha, o span não faz nada aqui. Tá vendo? Ele não muda em nada. Isso daqui está sendo segurado por um span. Não vai conseguir, porque você não consegue definir o width nele. E aí, só uma dica aqui no final. O elemento que geralmente você vai adicionar ele, e aí você vai ter um certo problema, você vai estar codificando um site, e aí vai querer colocar um botão. Quando você adiciona um botão, geralmente você coloca um A para criar esse botão. É um link. E o link, ele é um display inline. Então, se eu adiciono um botão aqui, nesse caso, tá vendo? Eu tiver outro A aqui, ele vai chegar para o lado. Então, geralmente, o A é um dos elementos no site que a gente coloca ele como display block. Que você vai querer manipular ele como se fosse um botão. Então, se eu boto aqui o A display block, eu consigo manipular ele como um botão. Posso botar um width aqui nele. Criar aqui um botãozinho rapidinho, 200 pixels. Um height, 50 pixels. Text Align Center.
e posso botar um border aqui nele. Border 2 pixels solid. 2 pixels. Olha, tá aqui o meu botão. Bem feio, bem horrível, mas tá aqui criado um botão, tá vendo? Então esse é um dos elementos que você geralmente muda a característica dele para display block. E outro elemento que você muda também é o LI, quando você está criando um menu. Geralmente a gente coloca display inline no LI, que é para ele consiga flutuar um do lado do outro, um item do lado do outro. Ou display inline in block, que é um outro tipo que existe também. Eu não falei aqui muito dele, mas simplesmente o display inline block é um display inline, então seguindo o fluxo aí do conteúdo normal, por exemplo, esse A daqui, vou botar nesse A, vou pegar esse A daqui e vou botar uma classe, class inline block. Vou apagar todo o resto aqui, só para voltar aqui ao normal. Então tá aqui meu A como display inline. Se eu botar agora ele display, vou botar aqui inline block e colocar como display inline block, vocês vão ver que nada mudou. Porém, agora, se eu quiser, eu posso botar um idif 200 pixels e ele conseguiu adicionar o idif, tá vendo? Se eu botar height aqui também, 200 pixels, ele consegue adicionar height. Então, ele é um elemento que continua no fluxo, porém você consegue manipular essas coisas que você não consegue manipular no display inline. Então, você consegue colocar o idif, height, margem top, vamos ver aqui, olha. Margem top, 20 pixels, tá vendo? Utilizou margem top e outras coisas. Então é isso quanto a esses displays.